O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e nós estamos começando o programa Ponto de Vista de hoje. Nosso programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 16 de abril. É importante colocar a data, porque na situação da pandemia os números mudam a cada momento. Para hoje, nosso convidado é o prefeito municipal de Nova Friburgo, Renato Bravo. Daqui a pouquinho, depois do nosso break inicial, a gente começa a entrevista com o prefeito Renato Bravo. Te espero. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje, gravado no dia 16 de abril e que vai ao ar inédito também no dia 16 de abril pela TV Zoom. Hoje nós estamos gravando aqui pela internet por conta da necessidade de isolamento social. Disse na abertura do programa, nosso convidado é o prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo. Prefeito, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite da TV Zoom, convite do programa Ponto de Vista. Prefeito, qual é a situação de Nova Friburgo hoje no enfrentamento da pandemia do coronavírus? Ricardo Lengruber, um prazer muito grande estar aqui com você. Também quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, a equipe da TV Zoom, um prazer muito grande estar aqui. Bom, nós temos hoje um quadro perigoso, um quadro difícil, um quadro preocupante, que é, na verdade, o preocupante no mundo inteiro. Nós estamos diante de uma pandemia, coisa que nunca ninguém enfrentou, né? Então, nós estamos aí diante de um vírus violento, de um vírus mortal, perigoso, e que nós temos que tomar todas as medidas conforme a determinação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e, consequentemente, da Secretaria Estadual de Saúde, o que acarreta também nos decretos e orientações do protocolo de saúde aqui no município de Nova Friburgo, onde nós criamos o Comitê Operacional de Emergência em Saúde, da qual fazem parte toda a equipe da saúde, o secretário municipal de saúde, Marcelo Braune, todas as subsecretarias, diretores de hospitais, de maternidade, e, além disso, também nós temos a Secretaria de Governo, a Secretaria da Casa Civil e a Procuradoria, que fazem parte desse comitê. O comitê tem se reunido virtualmente todos os dias, desde o início da pandemia. Nós temos feito essas reuniões de avaliação, de logística, de pauta, e nós temos, inclusive, tomado já várias medidas. Por exemplo, Ricardo, uma medida importante é a questão da central de triagem, né? Então, nós resolvemos fazer a triagem em pontos específicos e estratégicos, como é o caso, por exemplo, de Muri, ao lado da Unidade Básica de Saúde, na UPA de Conselheiro, no Túnel Caçuga em Olaria e no próprio Raul Sertã. Nós fizemos um planejamento, uma estrutura no Raul, que aqueles portadores de coronavírus não terão contato com os outros pacientes, com as outras pessoas. Você chegando ao hospital vai ter uma ala específica para o coronavírus, né? Ok. Então, nós temos lá um trabalho muito interessante, muito bacana, que eu acho que vai dar um resultado muito bom, que vai dar um resultado, inclusive, que eu acho... Para você ter uma ideia, Ricardo, nesse momento nós diminuímos a metade do número de mortes em Friburgo. Por quê? Por causa dessa pandemia, as pessoas ficaram no isolamento social, né? O atendimento no Raul, que é em média de 500 pessoas dia, em média, nós caímos para 80, 60. Quando o senhor se refere à questão da redução do número de óbitos no município, óbitos naturalmente decorrentes de outros males, digamos assim. Isso. Trauma, acidente de trânsito, coisas dessa natureza. Acidente de trânsito, os problemas de coração e tal, entendeu? Nós tivemos ontem o anúncio, Ricardo, do primeiro caso de morte, de óbito pelo coronavírus na cidade. Pois é, prefeito. Sobre esse ponto, eu acho que há uma dúvida generalizada. O que significa quando o poder público municipal informa a população que houve o primeiro óbito? É o primeiro óbito confirmado com a doença? Como é que é essa tramitação? Poxa, eu te agradeço a pergunta, porque é muito importante a gente esclarecer essa situação.
Nós temos um laboratório oficial credenciado pelo Estado, que é o laboratório LACEN, que ele é que faz a contraprova. Então, por exemplo, nós tivemos algumas situações que a Unimed, por exemplo, divulgou e com toda clareza e com toda certeza fez um trabalho excelente no sentido de divulgar o resultado positivo de laboratórios particulares. E esse caso, para nós, ele não conta enquanto não tiver a contraprova. Até porque a contraprova, nós temos hoje, inclusive, mais de 100 casos que já foram desconsiderados com a contraprova. Isso mostra que o caso mais emblemático é o caso do treinador do Flamengo, Jorge Jesus, que na primeiro exame deu positivo e na contraprova deu negativo. Okay. Então, nós temos que aguardar essa contraprova oficial, que nós temos pedido ao governo do Estado que ele possa agilizar, que ele possa fazer com mais rapidez essa contraprova, e também o Ministério da Saúde anunciou essa semana, e também o Estado com certeza vai estar fazendo, que é o credenciamento de mais laboratórios para que eles possam agilizar esse processo. Se você me perguntar hoje, quanto nós temos, inclusive, no boletim de ontem, são 5 casos suspeitos de óbito por corona, mas nós só podemos divulgar isso oficialmente quando tiver a contraprova. Então, nós temos um caso já oficial, né? É por isso que a gente pede sempre o isolamento social, que as pessoas se previnam. Isso não é brincadeira. A gente tem falado isso reiteradas vezes por todos os órgãos, por todos os veículos. É muito importante. E, além disso, Ricardo, também com relação à questão, só voltando um pouquinho, com relação à questão da estrutura, nós conseguimos, em parceria com o Estado, eu quero aqui agradecer a direção do SESI, que autorizou a que a gente possa fazer o hospital de campanha lá no campo de futebol lá do SESI, que fica ali no Jardim Ouro Preto. Por que no SESI? Ginásio Frederico Sichel. Isso. Porque ali é uma estrutura que está próxima, está bem localizado, está próximo da UPA, está próximo do Raul, né? Então isso é um ponto bem de boa circulação. Então ali nós temos esse hospital de campanha que já está sendo feito, que deve ficar pronto o mais rapidamente possível. Nós devemos ter lá em torno de 100 leitos, né? Intensivos e semi-intensivos, entendeu? Além disso também, você veja a nossa luta como é, Ricardo. Nós conseguimos, há um ano atrás, nós conseguimos um recurso do Ministério da Saúde para a compra de equipamentos. Licitamos, são 516 equipamentos, dentre esses, mais 29 respiradores, que nós estamos com o empenho pronto, tudo pronto, com dinheiro reservado para pagar, e, no entanto, a empresa nos comunicou que o Ministério da Saúde confiscou esses equipamentos, ou seja, não autoriza. Nós estamos tentando, junto ao Ministério, já falamos lá com o pessoal do Ministério, para liberar mais esses 29 respiradores. São equipamentos que a Prefeitura adquiriu anteriormente. Anteriormente, e foi coincidido o problema da crise do corona, e o Ministério, então, ele segurou, está lá, rapaz, embalado direitinho, destino Nova Friburgo, e nós só estamos aguardando a autorização do Ministério. E, além disso, Ricardo, nós também temos buscado as parcerias aqui, com a Unimed, com o São Lucas, com o Serrano, né, com todos aqueles que realmente possam fazer, para que a gente tenha um protocolo único de atendimento, de higiene, de fazer os testes. Nós também estamos providenciando, Ricardo, para que a gente possa estar fazendo testes. E, além disso, também é muito importante a gente destacar, Ricardo, essa questão das máscaras de barreira. Nós temos as máscaras de barreira, que são as máscaras comuns, e as máscaras cirúrgicas. Nós já adquirimos as máscaras cirúrgicas, vamos estar fazendo toda a estrutura para o pessoal dos profissionais de saúde, e, além disso, também, as máscaras de barreira nós vamos adquirir, quando digo nós, a Prefeitura, das empresas de Nova Friburgo. Confecções. Rapaz, foi sensacional essa parceria. Por quê? Porque nós conseguimos fazer um modelo de máscara pelo Seveste, sob a liderança lá do nosso querido Marcelo Verli, fizemos lá o modelo da máscara, o tecido, definimos isso pela agência, a agência já autorizou, mostramos isso ao pessoal da indústria, mostramos ao Ministério... Se refere à agência, o senhor está se referindo à agência de... Sanitária.
A vigilância sanitária. Agente de vigilância sanitária, porque ela tem que aprovar o modelo e o tipo de tecido, né? Ok. E nosso objetivo é comprarmos só a Prefeitura de Friburgo 1 milhão de máscaras, porque nós temos alguns dados que é bom a gente, como está todo mundo assim preocupado, a gente fica vendo onde deu certo as ações para que a gente possa copiá-las, lógico. Né? Então, por exemplo, nós temos a informação que Hong Kong é onde tem o hábito de usar máscara, né? Então, nós temos lá um caso baixíssimo de contaminados e baixíssimo de morte, coisas assim de 100 mortes, comparado, por exemplo, com Nova York, que tem mais de 10 mil mortes, e, no entanto, é a mesma área, a mesma extensão territorial, e a população de Hong Kong é maior do que a de Nova York. Uma densidade demográfica maior ainda, né? Maior ainda, maior do mundo, né? Então, você veja só como é que são as coisas, porque essa questão da máscara, e Friburgo pode produzir, então nós estamos juntando a questão... E o objetivo da Prefeitura, ao adquirir esse quantitativo, 1 milhão, parece, de 1 milhão. 1 milhão de máscaras. Para distribuir para a população, qual seria a destinação, prefeito? Distribuir para a população, gratuitamente. Entendeu? Até nós queremos aqui aproveitar, Ricardo, a grande audiência do ponto de vista, para que a gente possa fazer um pedido de entidades e instituições que possam nos ajudar nessa distribuição, nessa logística. Okay. Porque nós queremos fazer com que ela chegue verdadeiramente às pessoas, né? As pessoas também não ficam preocupadas de pegar muito, porque quando a gente fala de 1 milhão de máscaras, nós estamos falando de população de 200 mil, nós estamos falando de 4 máscaras, pelo menos, para cada cidadão de Nova Friburgo. Então, nós precisamos fazer com que essas máscaras cheguem e nós vamos editar um decreto recomendando que as pessoas usem a máscara em toda a sua movimentação, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, entendeu? Agora, prefeito, a percepção que a gente tem, né? Muitos de nós estamos dentro de casa, conforme recomendam as autoridades, especialmente as de saúde, nesse momento. Mas, vez por outra, a gente vai à rua, vai ao supermercado, vai à padaria, eventualmente à farmácia. E a percepção geral é que há uma movimentação crescente na cidade. Nas semanas iniciais, lá no finalzinho do mês de março, Friburgo estava muito parado, de fato, as ruas estavam muito tranquilas, digamos assim. Ontem eu precisei me deslocar até o Paissandu para fazer uma compra e peguei até algum trânsito descendo o viaduto, né? Ou seja, um volume de carros maior, o que mostra uma circulação maior de pessoas. Qual é o posicionamento da Prefeitura sobre isso? Qual é a orientação? Por que que o senhor acha que essa quebra, digamos assim, do isolamento está acontecendo paulatinamente? O que está havendo e o que a Prefeitura orienta nesse sentido? Bom, o que nós orientamos é o que define hoje o protocolo, né, que é o isolamento social. Se houver alguma... Porque o Ministério da Saúde ele tem todas as informações Brasil. Então, eles monitoram estatisticamente qual é o andamento dessas questões, né? Então, na verdade, o que nós acompanhamos é isso. Se houver amanhã alguma orientação no sentido contrário, o Supremo deu aos estados e municípios a condição dela definir qual é a melhor solução para aquele município, né? E nós aqui acompanhamos também todos os decretos do Estado, adaptando-os à nossa realidade, né? Então, a nossa orientação hoje, e você falou muito bem no início do programa, cada dia um dia, cada dia uma informação, cada dia tem uma situação nova. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma situação do primeiro caso oficial de morte. Podemos ter outros casos essa semana? Podemos. Amanhã, se você me entrevistar amanhã, eu posso estar dizendo aqui, Ricardo, já tem mais 3, já tem mais 4, depende dessa contraprova, né? Então, a gente tem que fazer com que o isolamento, que é a orientação fundamental das pessoas procurarem se isolar. Agora, existem aí, Ricardo, situações que são compreensíveis, mas até mesmo perigosas, das pessoas estarem cansadas de estarem no isolamento, estarem saindo do isolamento, esse é um ponto. Por isso, Ricardo, é que nós fizemos o decreto com relação às 2 passagens para os idosos, porque os idosos eles estavam abusando, no sentido positivo da palavra, se a gente pode assim dizer, claro, de passeios, de viagens, né? E isso estava ocasionando uma preocupação muito grande, porque eles são, estatisticamente, os maiores afetados, né? Então, nós fizemos esse, que fez com que diminuísse bem
essa questão. Agora, nós temos também algumas situações de empresas que estão tentando abrir. E eu quero aqui fazer uma recomendação. Nós estamos fiscalizando, nós estamos averiguando, e nós fizemos já uma série de autos que a gente não quer transformar isso numa política de multa. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar a medida, quem persistir nisso, nós vamos tomar a medida de caçar o alvará. Entendeu? Vai ser eu tenho recebido nas redes sociais, todos nós, né, no Brasil todo, mas em Friburgo não é diferente, a percepção de que muitos setores, né, setores comerciais, industriais, setores de serviço, inclusive, estão pressionando as autoridades no que diz respeito ao abrandamento das medidas de isolamento, abertura, né? E, inclusive, nossas lideranças políticas, Brasil afora, estão um pouco divergentes com relação a isso. Há quem queira abrir mais, quem queira abrir menos. É um momento muito confuso, de muita incerteza para todo mundo. Então, reiterando, a postura da Prefeitura de Nova Friburgo é manter o isolamento nos padrões que vêm ocorrendo. Com certeza, manter o isolamento até que haja uma nova orientação, seja do Ministério da Saúde ou da própria Secretaria de Estado, né? Okay. Porque a gente está acompanhando isso passo a passo, as orientações têm sido cumpridas, né? E a gente está no aguardo de novas informações. Agora, logicamente, Ricardo, que nós já fizemos, por exemplo, esse acordo que foi feito com a indústria têxtil. Foram mais de 100 empresas cadastradas para prestar esse serviço da máscara, que passou a ser uma grande oportunidade de mercado, já que Friburgo tem esse potencial de produzir isso. Então, nós conseguimos, nesse ponto, juntar a questão da saúde com a questão da economia, da manutenção do emprego, né? E eu acho que se nós tivermos o equilíbrio, eu tenho recebido pressão, sim, não vou dizer a você não, até porque não é com nenhum tipo de felicidade que eu faço o fechamento de escolas, ou peço o fechamento de escolas, ou peço para fechar comércio, indústria. A gente faz isso com muita tristeza. Você pode estar certo disso. Entendeu? Não tem alegria nenhuma em fazer isso, até porque nós sabemos da nossa responsabilidade e a prefeitura também acaba sendo prejudicada, né? Na sua receita, no seu orçamento. Então, a gente faz isso com muita tristeza. Porém, a gente tem que entender o momento da gente fazer o reequilíbrio. Por que a gente tem essa informação do Ministério? Porque como o Ministério monitora o Brasil, ele tem as informações do chamado auge, do chamado pico, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho em consonância com o Ministério. Por exemplo, nós hoje recebemos a notícia de que o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, flexibilizou o comércio, né? Fazendo lá algumas concessões. Aí a gente tem que analisar isso e entender isso. Como é que São Paulo, que está no olho do furacão, né, com o maior número de casos, faz a flexibilização? Ele tem alguma informação nova? Então a gente tem que estar fazendo esse link permanente. Acompanhando a situação dia a dia, né? Para a gente poder definir aqui com calma e com tranquilidade, entendeu, Ricardo? Prefeito, eu vou pedir licença rapidamente, nós vamos fazer um intervalo comercial, é coisa muito veloz, 2 minutos apenas. Daqui a pouco a gente volta com o programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando com o prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo. 2 minutinhos e a gente está de volta. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. Programa Ponto de Vista hoje, gravado no dia 16 de abril. Está entrevistando o prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo. No bloco passado, falávamos sobre a situação em Nova Friburgo, a confirmação, infelizmente, de um óbito em decorrência do coronavírus. Falamos também sobre a situação das medidas de isolamento, fechamento do comércio, escolas, indústrias. Falamos da oportunidade que Nova Friburgo tem nesse momento de produção de máscaras faciais para ajudar na proteção e na minimização do contágio pelo coronavírus. A prefeitura, segundo o prefeito, distribuirá 1 milhão de máscaras para os habitantes de Nova Friburgo. Prefeito, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor
com relação a duas questões. Foi decretado dias atrás, o estado de calamidade pública. Gostaria que o senhor nos explicasse o que isso significa, por que houve a necessidade de a prefeitura fazer essa ação e quais serão, digamos assim, os benefícios, se é que a gente pode usar uma palavra como essa, numa situação de calamidade, mas qual é a vantagem, né? Ou seja, em que o município ganha com essa situação? Na verdade, Ricardo, o governo federal já havia decretado o estado de calamidade até 31 de dezembro, né? E aí os estados acompanharam. O estado do Rio também decretou o estado de calamidade. E o estado, para você fazer a homologação desse decreto, dessa situação, porque ela faz com que haja benefícios para a prefeitura no seguinte sentido. A prefeitura que tem dívida, ele pode prorrogar a dívida, a questão dos precatórios também podem ser adiados, né? A questão orçamentária pode ser feita de uma forma mais equilibrada, sem a questão da responsabilidade fiscal. Além disso, também, você faz com que haja mais agilidade na aquisição de equipamentos de EPIs, de máscaras, de respiradores e tudo aquilo que for necessário para a questão do combate ao coronavírus. Uma dúvida que eu tenho, prefeito, com relação a isso, é a flexibilização, por exemplo, dos processos de licitação. Essa flexibilização, ela acontece exclusivamente com os itens, digamos assim, relacionados à pandemia, ou é uma flexibilização total para a prefeitura? Não, é especificamente para o coronavírus, para todas as ações do coronavírus. Porque como foi pego de surpresa, você tem que criar situações que não são situações para burlar nada, muito pelo contrário. Você, no estado de emergência, você continua sendo observado, fiscalizado, e os processos seguem um trâmite mais rápido, porém, com todo o rigor da lei, né? Por exemplo, nós temos um caso que é específico dessa central de triagem, que nós vamos precisar de octanorme, vamos precisar de tendas para serem colocadas. Nós aproveitamos uma ata de registro que a prefeitura já tem e a saúde fez a adesão internamente a essa ata, o que é perfeitamente, está dentro, inclusive, dos rigores da lei e das necessidades da emergência. Agora, só voltando aqui, Ricardo, a Assembleia Legislativa é o órgão que hoje regulamenta essa questão do estado de calamidade. Então, nós também tínhamos um prazo, que é até hoje, para que a gente possa fazer o decreto e fazer com que a lei, com que a gente fique dentro do rito da lei de calamidade. Entendeu? Ok. Então, prefeito, também... uma dúvida que eu recebi algumas mensagens, fiz a leitura em alguns sites de notícia, grupos, né, na cidade. É a dúvida no que diz respeito ao estado de calamidade, e o senhor acabou de mencionar, a flexibilização, por exemplo, das contas públicas, postergação de pagamento de algum precatório, dívida, coisas dessa natureza. E com relação ao funcionalismo público, prefeito, qual é o prognóstico da prefeitura? Haverá recursos para o pagamento de salários? Como é que a prefeitura está se planejando do ponto de vista da estratégia financeira para o atendimento? Afinal de contas, a prefeitura é o maior empregador do município, né? São mais de 6 mil trabalhadores que estão ali diretamente dependentes do poder público municipal. É verdade, Ricardo. Isso nos preocupa muito, porque nós não sabemos qual vai ser o tamanho da queda da receita. Por isso é que é muito importante a aprovação desse projeto que a Câmara e o Senado estão aprovando, que é com relação ao apoio aos estados e municípios. Repasse do ICMS, etc., né? Exatamente, a questão do INSS, do ICMS, enfim, de todo esse leque. Isso é muito importante porque isso nos vai dar fôlego, porque nós fizemos, por exemplo, o adiamento do pagamento do IPTU, do ISS. Então, a gente não tem previsão hoje da receita. Quem disser para você que tem essa previsão é uma estimativa, mas que pode ser correto ou absolutamente inverídico, né? Se costuma dizer que a gente sabe que vai gastar, né, prefeito? Exatamente. Agora que vai arrecadar. Agora, nós estamos fazendo todo um esforço para fazermos, logicamente, um redirecionamento do orçamento, para fazermos
cortes no sentido de coisas que a gente não tem, vamos dizer, está programado, mas não tem empenho, ou não está necessitado de fazer, ou pode esperar. A gente está fazendo todas essas análises e essas observações para fazer o reequilíbrio do orçamento. Agora, por outro lado também, o que nós temos observado, por exemplo, que o governo federal nos repassou agora um recurso do MAC, né, que são 3.485.000. Então, esse recurso é um recurso que nós vamos usar para o coronavírus, né? Assim como também a gente tem alguns recursos no município que nós vamos usar especificamente para o coronavírus, que é a nossa prioridade hoje. Nesse momento. Agora, no caso da prefeitura, nós estamos fazendo as pessoas com que têm problemas de doença, que têm necessidade de ficar em casa acima dos 60 anos, essas pessoas foram liberadas. Então, em torno de 1.500 pessoas, Ricardo, que tem essa situação hoje no município. Entendeu? Então, é uma situação realmente... Funcionários diretos do Executivo que estão em casa. E nós fizemos também um escalonamento, né? Fizemos um revezamento, melhor dizendo, para que a prefeitura possa estar funcionando. Logicamente, fizemos um atendimento de 9 a 1, né? E atendimentos específicos também pela linha de internet, pelo WhatsApp, né? Para que a gente não possa também ter o processo de descontinuidade. Prefeito, o senhor mencionou algumas ações da prefeitura que dizem respeito à postergação de prazos, né, do ISS, IPTU. Nós temos notícia, por exemplo, da prefeitura de Niterói, de Maricá, né? A gente sabe que são situações um pouco distintas, porque são prefeituras, além de mais prósperas do ponto de vista financeiro, né? Receberam aporte de royalty de petróleo, né, ao longo dos últimos anos, e estão lá o próprio poder público municipal fazendo linhas de crédito para pequenos empresários e coisas dessa natureza. Friburgo tem alguma perspectiva nesse sentido? Existe alguma ação, digamos assim, de incentivo econômico, de apoio ao trabalhador, ao pequeno empresário, ou a prefeitura está no seu limite? Como é que é a situação com relação a isso? Olha só, Ricardo, aí que eu acho que essa questão do estado de calamidade pode também ajudar. Você citou 2 municípios, que são 2 municípios muito ricos, que é Maricá e Niterói. Eles têm de royalty de petróleo, de pré-sal, mais de R$1 bilhão do extra do orçamento, além do orçamento. Então, eles criaram um fundo, e esse fundo permite que eles hoje façam esses investimentos. O que eu acho profundamente injusto. Está certo que as prefeituras os municípios que estão próximos ao mar, ali, que sofrem um impacto maior, eles têm que ganhar mais. Mas a diferença que tem, por exemplo, do royalty para Nova Friburgo, ela é abissal. Sim. Entendeu? É uma diferença, isso sem contar outros municípios que também têm menos ainda. Então, acho que poderia ter um maior equilíbrio nessa distribuição. Eu acho que seria um momento até apropriado de se discutir isso também. Né? O marco, né? E fica injusto, entendeu? Você tem município como Maricá e Niterói que tem toda uma condição de, inclusive, financiar o pagamento de juros, né? de situações de pequenos empresários. Nós adoraríamos fazer isso. Nós estamos, inclusive, em negociação com alguns bancos, porque se o banco fizer aqui a mesma taxa de 3,75 ao ano que fez para o governo federal, a prefeitura tem condições de fazer um aporte, de fazer participação no incremento e no apoio para pequenos e microempresários. Aí nós teríamos um limite, talvez, aí numa ordem pelos cálculos que a gente fez, na ordem de R$2 milhões. Quer dizer, se nós fizéssemos aí um aporte de R$10 mil por cada empresa, né, nós teríamos aí condições de fazer para várias empresas, né? Para várias empresas. Nosso programa é bastante rápido, eu quero contar com o seu poder de síntese nesse momento final. A gente, em outros momentos, se o senhor puder desejar, nosso programa está de portas abertas para mais esclarecimentos, mais novidades sobre a situação. Queria fazer 2 perguntas rápidas. A primeira é: qual é hoje a situação dos leitos de UTI, de respiradores? Qual é, digamos assim, a capacidade instalada, me faltou o termo, a capacidade instalada do município, tanto na rede pública, né, no Hospital Raul Sertã, quanto nos hospitais particulares? E qual é a taxa de ocupação, né, nesse momento, se o senhor tem essa informação? E a outra informação que eu gostaria de ouvir também da prefeitura é com relação
à alimentação. Eu sou profissional da área de saúde, ou melhor, da área de educação. Falando tanto de saúde, a gente acaba se confundindo aqui. Sou profissional da área de educação e a gente sabe que boa parte dos estudantes, das famílias, né, que hoje estão matriculadas na rede municipal de educação, dependem, por exemplo, da merenda escolar, né? E nós tivemos notícia aqui no programa Ponto de Vista, pelo secretário de Educação, que haverá distribuição de cesta básica para as famílias desses estudantes. Essas duas questões aí eu gostaria que o senhor encerrasse o nosso programa, falando sobre a capacidade das UTIs e sobre a questão da segurança alimentar para a população. Olha só, Ricardo, nós temos hoje uma preparação de vários leitos no Raul. Vamos fazer um mini hospital de campanha no pátio do Raul, né, para que a gente possa ter pelo menos mais 10 leitos, isso tudo com respiradores. Estamos lutando para conseguir a liberação dos mais 29 respiradores, como eu contei aqui no programa do Ministério da Saúde, que já está comprado, com empenho pronto. Temos também mais 100 leitos do hospital de campanha, que é do Estado, em parceria com o município. A previsão desse hospital de campanha funcionar, o senhor tem noção, prefeito? Maio. E, na verdade, nós temos também a parte de atividades particulares, de hospitais particulares, que eu não saberia te dizer ao certo o número dos hospitais particulares. Porém, eu tenho presenciado algumas reuniões, alguns encontros, em que tanto a Unimed, quanto o São Lucas, quanto o Serrano, eles têm desenvolvido um trabalho no sentido de fazer um número bem maior de leitos também para fazer o atendimento à população, né? Então, eu acho que nós estamos bem servidos. Agora, tudo depende também do quantitativo que vai precisar ser usado. Se nós tivermos um pico excedente, nós vamos ter problema, como todo o Brasil, como todo o mundo tem. Por isso a importância do isolamento social, Ricardo. Por isso que é importante fazermos isso. Com relação à questão que você perguntou da cesta básica, nós tivemos uma lei aprovada que, como a merenda não está sendo usada, e nós também não temos condições de usar porque as escolas estão fechadas, nós vamos fazer a cesta básica para os 18 mil alunos da rede municipal, né? Tendo que desses 18 mil, nós vamos também 7 mil, se não me falha a memória, o número é esse. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui com a conexão da internet, caiu, o prefeito ficou fora do ar uns minutos, estamos voltando. O prefeito falava sobre a questão das cestas básicas, segurança alimentar, especialmente para os alunos da rede pública municipal. Falava dos 18 mil estudantes matriculados e falava de um número de aproximadamente 7 mil pessoas. Prefeito, por favor. Isso, Ricardo. Porque, na verdade, dos 18 mil alunos da rede, 7 mil estão no cadastro único. Então, na verdade, nós não podemos fazer a cesta básica com o dinheiro da merenda. Nós temos que fazer pela assistência social. Então, nós vamos estar fazendo todo... Aí é o que eu digo com relação à questão dos processos, né? Você não pode usar, nós não temos autorização do Ministério para fazer a utilização do recurso da merenda para a questão da cesta básica. Mas nós temos na assistência social essa condição através de um programa específico para isso. E nós vamos estar contemplando essa situação para os alunos da rede municipal. Ótimo. E vamos estar fazendo essa licitação, Ricardo, acredito eu que ainda essa semana. Prefeito Renato Bravo hoje foi nosso entrevistado no programa Ponto de Vista. Conversamos sobre a pandemia, o Covid-19 em Nova Friburgo, falamos sobre a rede hospitalar, falamos sobre o primeiro óbito, infelizmente, declarado oficialmente e com a contraprova. Falamos também de outras ações do município. Prefeito, muito obrigado pela sua presença conosco. Sei que esse deve ser um momento muito conturbado, de muito trabalho e com muita dificuldade também, né, por conta da necessidade do isolamento. Gostaria que nesses 30 segundos finais o senhor nos desse aí o recado final da Prefeitura de Nova Friburgo. Muito obrigado. Ricardo, eu que agradeço a você, ao programa Ponto de Vista, a todos os técnicos da TV Zoom, pelo carinho, pela atenção. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco, que nós temos um inimigo comum, que é o combate ao coronavírus. Nós vamos fazer com todo carinho, com todo amor, porque nós queremos fazer com que isso seja qualidade de vida e que as pessoas tenham vida, principalmente. Nós estamos lutando pela vida, Ricardo.
Isso é que é importante destacar. Então, eu peço à população que tenha calma, tenha paciência, tenha tranquilidade, que nós vamos superar esse momento com certeza. Muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço. Muito obrigado ao prefeito, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, com a sua audiência no programa Ponto de Vista. Na semana que vem nós retornamos com outro convidado e seguramente com um tema dessa mesma natureza. Afinal de contas, nesse momento é importante conhecer, ter informação de qualidade para que o enfrentamento também seja um enfrentamento melhor possível. O recado do programa Ponto de Vista ao longo dessas semanas tem sido sempre o mesmo. Fique em casa e cuide da sua saúde. Até a próxima.